Nesta aula, vamos tratar sobre agentes públicos. Professor, qual é o conceito de agentes públicos? Nós vamos utilizar aqui a classificação do administrativista Eli Lopes Meireles. Existem outras classificações de agentes públicos? Sim. Existe a classificação do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, a classificação da Maria Silvia Zanella de Pietro, que você vai ter acesso aí no seu material. Nesta videoaula, nós vamos trabalhar aquela que eu considero a classificação mais importante. Mas por quê, professor? Porque é a que mais cai em concurso público. Qual é o conceito de agentes públicos? É toda e qualquer pessoa, com ou sem remuneração, temporariamente ou não, que possua vínculo direto ou não com a administração e exerça uma função, uma atribuição para o Estado. O conceito é tão importante que eu vou repetir. É toda e qualquer pessoa, com ou sem remuneração, temporariamente ou não, com vínculo direto ou não, que exerça uma atribuição, uma função para o Estado. Esse é o agente público. É o conceito de agente público. Mas agente público, professor, é espécie ou gênero? Boa pergunta. O agente público é gênero, que possui espécies, e nós vamos trabalhar cada uma delas. Vamos começar aqui com os agentes políticos. Os agentes políticos são aqueles que se encontram nos primeiros escalões do governo e possuem atribuições constitucionais. Repito, os agentes políticos são aqueles que se encontram nos primeiros escalões do governo e possuem atribuições constitucionais. Me dá um exemplo? Te dou. Anote aí o exemplo, o juiz. É o exemplo que o CESP mais gosta. Esses últimos anos, o exemplo de agente político que mais foi cobrado em concurso público foi o juiz. Sabe por quê? Porque muita gente acha que o juiz é um agente administrativo. É errado. Não é. O juiz é um agente político. É um exemplo de agente político. Por quê, professor? Porque o juiz é órgão, é o que diz a Constituição. O juiz é órgão. E o juiz está nos primeiros escalões do governo. Mas o que é governo? Governo é um conjunto de órgãos e poderes que compõem o Estado. Se o governo é um conjunto de órgãos e poderes que compõem o Estado, o juiz é um agente político. Mas não só o juiz é um agente político. Quais são outros exemplos? Anote aí. O presidente da República, o governador, o prefeito, o vereador, o senador, o deputado, os ministros de Estado, os ministros do TCU, os ministros do Pretório Excelso, que é o Supremo Tribunal Federal. Todos estes são exemplos de agentes políticos. Vamos para os próximos. Quais espécies? Ainda falando do agente público, mas qual espécie? Agentes administrativos. Aqui nós temos os agentes administrativos. São aqueles que possuem algum tipo de vínculo com a administração pública, direto ou indireto esse vínculo, e obedecem a uma hierarquia funcional. Por obedecerem a uma hierarquia funcional, temos aí a primeira diferença entre um agente administrativo e um agente político. O agente político não obedece a uma hierarquia funcional. Já os agentes administrativos, sim. Então, esses agentes administrativos, quem são, professor? Exemplos. O empregado público, que é aquele que trabalha numa empresa pública, como a Caixa Econômica Federal. O empregado público, que é aquele que trabalha numa sociedade de economia mista, como a Petrobras. E também o servidor público. O servidor público que é regido pela Lei 8.112/90. O servidor público que é a pessoa legalmente investida em cargo público. Esses são exemplos de agentes administrativos. Vamos para o próximo. O próximo, agentes delegados. Os agentes delegados são aqueles que realizam tarefas para o Estado. Agora, esta realização de tarefas,
é por sua conta e risco. Eles são agentes delegados. Por que agente delegado? Porque derivam da teoria da descentralização por delegação. Teoria da descentralização por delegação, que é um assunto que nós vamos aprofundar um pouco mais em aulas mais para frente. Exemplos de agentes delegados: os concessionários, os permissionários, os autorizatários. Todos estes são exemplos de agentes delegados. Próximo agente público, temos aqui os agentes honoríficos. Os agentes honoríficos são aqueles que realizam serviços gratuitos para o Estado. Em regra, são aqueles que realizam serviços gratuitos, como, por exemplo, o mesário, que agora a banca examinadora do CESP não fala mais mesário, fala escrutinador. O escrutinador é o mesário e é um exemplo de agente honorífico que realizam serviços gratuitos em regra. Para poder fechar, agora vamos tratar dos agentes credenciados. Quem são estes? São aqueles que o Estado necessita por apresentarem, por oferecerem determinada especialidade e por isso serão credenciados pelo Estado. Qual exemplo, professor? Todos que eu já falei. O agente credenciado pode ser um servidor público, pode ser um empregado público, pode ser um terceirizado. Todos aqueles que estão na administração e os que não estão na administração poderão se tornar um agente credenciado. Ok? O que é que nós percebemos? Nós percebemos aqui todos os agentes públicos, o agente político, o agente administrativo, o agente credenciado, o agente honorífico e o agente delegado. Esses são os agentes públicos que nós trabalhamos nesta aula. Até a próxima aula.